Fé correta. Zhu Xi, sábio chinês, afirma que a dúvida é o princípio da fé. Realmente são palavras sábias. Digo sempre que, em se tratando de fé, devemos duvidar o máximo possível. Na sociedade existem diversos tipos de fé, mas de modo geral são cheios de falsidades, ou mesmo que não cheguem a tanto, muitos adoram divindades de nível inferior ou animais como raposa, tanuki, tengu, Ryujin, etc. Pouquíssimas dirigem sua adoração a divindades corretas. Por esse motivo, quando observamos as religiões detalhadamente, vemos que a maioria delas apresenta algum ponto fraco. Assim sendo, em caso de ingresso em uma religião, em primeiro lugar, deve-se questioná-la bastante, sem se prender de forma alguma a ideias preconcebidas. Se a despeito de todas as dúvidas tratar-se de uma fé que não apresente imperfeições, não haverá alternativa senão segui-la. Existem religiões que pregam a necessidade de primeiramente crer para depois alcançar graças, o que é um grande erro. Ora, acreditar antes de receber qualquer graça é o mesmo que enganar a si próprio. Por esse motivo, deve-se inicialmente apenas procurar entrar em contato com ela e analisá-la com atenção, duvidando o máximo possível. Se de fato sua doutrina e teorias religiosas forem racionais e isentas de críticas, e ainda se a proteção divina for evidenciada por meio de milagres no cotidiano, valerá a pena afiliar-se a tal notável religião. Sabemos de religiões que abominam radicalmente o fato de seus seguidores entrarem em contato com outras, mas isso também é um equívoco, pois revela que possuem lacunas ou força insuficiente. Se for uma religião elevada, certamente não haverá nenhum melhor do que ela. Sendo assim, ao invés de temerem o contato de seus fiéis com outras religiões, deveriam, isto sim, alegrar-se, pois a excelência da religião professada passa a ser reconhecida e a fé se fortalece ainda mais. É bom, contudo, estar atento aos casos em que as manifestações de graças e milagres são consideráveis. Entre as divindades corretas, também existem diferenças de força e de nível, superior, intermediário e inferior. Mesmo as de segunda categoria ou inferiores conseguem manifestar considerável poder e até certo ponto promovem graças e milagres. Por esse motivo, a maioria das pessoas acaba sentindo-se grata. A longo prazo é possível que essas divindades sejam derrotadas por seres malignos. E isso faz com que os seus seguidores sejam envoltos por dificuldades e infortúnios. Por outro lado, visto que eles creem nelas, além de darem justificativas e não perceberem a insuficiência de força, interpretam as dificuldades como provações divinas ou purificação dos pecados e eliminação das impurezas de seus espíritos. Até aqueles que têm fé podem ser temporariamente acometidos por doenças e infortúnios, mas passada essa fase a situação melhora, o que comprova a atuação de divindades de grau superior. Em outras palavras, isso se deve à elevação espiritual decorrente da redução de pecados e impurezas após a ocorrência de doenças e adversidades. Ao contrário disso, caso o infortúnio se agrave e perdure por longo tempo, a situação torna-se desesperadora devido à falta de força de divindades inferiores que foram derrotadas pelos seres malignos. Na sociedade, muitas vezes, as graças não ocorrem como o desejado, mesmo que se faça de todo tipo de sacrifício ou súplica. Isso se dá porque o pedido está além dos poderes das divindades. Mesmo que elas queiram conceder a graça, não conseguem. Nesses casos, a pessoa se lamenta. Por mais que eu tenha rezado fervorosamente, até agora meu pedido não foi atendido. Será que os deuses me abandonaram? Ela passa a duvidar da existência de divindades, chegando a abandonar a fé ou a cair em desespero total, o que leva a um destino ainda mais infeliz. Vemos
Temos muitos exemplos assim. Justamente esse tipo de fé recomenda o jejum, uma centena de orações e peregrinações a um templo, ou a abstinência de alimentos que a pessoa mais aprecia ou consome diariamente, o que constitui um grande erro. Por mais que individualmente esses sacrifícios sejam realizados com devoção, se eles não se reverterem em um mínimo de benefício em prol da sociedade, todo esforço da pessoa terá sido em vão. Se houver divindades que se contentam com tais práticas, só podem ser de segunda categoria ou inferiores, ou então espíritos de raposa, tanuki, tengu, etc. Por outro lado, se forem divindades corretas, concederão graças como forma de recompensa pelo esforço humano em favor da promoção do bem-estar da humanidade. Aproveito o ensejo para alertar o leitor sobre algo que se diz desde antigamente. Ter fé até em cabeça de sardinha. Isso é um grave erro. O objetivo de qualquer fé deve ser as divindades superiores. Isso porque, quanto mais elevadas essas forem, se as preces a ela dirigidas não tiverem um objetivo correto, tais divindades simplesmente não concederão graças. Além disso, uma vez que o ser humano as reverencia e ora a elas, recebe sua luz purificadora e tem seus pecados e impurezas eliminados gradativamente. Por mais que a fé seja dirigida a uma cabeça de sardinha, ou a espíritos de baixo nível, o que se recebe desses espíritos não passa de energia negativa, que acumula consciência e acaba transformando facilmente o ser humano em um praticante do mal. As pessoas em geral não têm conhecimento dessas coisas e pensam que todas as divindades são louváveis e atendem aos seus pedidos. Não é para menos, porque desde a antiguidade ninguém recebe uma formação que lhe permita distinguir se as divindades são superiores ou inferiores, corretas ou incorretas. Ao mesmo tempo, há níveis entre seres como raposa, tanuki, tengu, ryujin, etc., que podem ser corretos ou incorretos e possuir diferentes graus de força. Em se tratando dos chefes dessas divindades, há casos em que se manifestam surpreendentemente poder e concedem até mesmo significativas graças, motivos pelo qual seus seguidores continuam lhes devotando ardente fé. No entanto, a maioria dessas manifestações é passageira e, por fim, graças e infortúnios começam a se alternar sem que a prosperidade eterna seja alcançada. Por meio dessa explicação, apresentei minha honesta opinião a respeito da fé, a fim de que não se enganem em seu discernimento e não se iludam diante de graças temporárias. Coletânea Assuntos sobre Fé, em 5 de setembro de 1948. Notas. Juxi ou Xuxi, 1130 a 1200. Sábio neoconfuciano da dinastia Sung. Contribuiu para a síntese de todos os conceitos fundamentais de Confúcio. Quando Meixo-sama comenta sobre os diferentes tipos de fé, é importante levar em consideração o politeísmo do Japão, no qual é muito comum haver divindades protetoras de localidades, divindades para objetivos específicos ou mesmo animais que são mensageiros de divindades. Tanuki, cão guaxinim japonês, conhecido também como um personagem do folclore japonês, muito travesso e alegre. Tengu, ser mitológico, tem a missão de proteger as montanhas. O que ele mais aprecia é uma discussão. Quando sai vencedor, sua posição espiritual se eleva. É orgulhoso, ambicioso, amante do jogo e também da pintura e da poesia. Seu maior prazer é a bebida. Nas pinturas e nas máscaras, ele é representado com o nariz muito longo e com o rosto vermelho. Ryujin, seres mitológicos conhecidos como dragões, que estão em constante atividade para o cumprimento de suas missões. Fenômenos naturais como o vento, a chuva, o relâmpago e outros são atribuídos aos dragões, cujo objetivo é a purificação do espaço entre o céu e a terra. Os dragões grandes, médios e pequenos residem nos oceanos,
nos mares, nos lagos, nos pântanos, nos rios, nos poços e até mesmo nos lagos artificiais, protegendo-os. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama.